Pessoal, boa noite. Eu sou Tatiane Lopes, sou coordenadora do curso Agente Comunitário da Saúde, e é com muito prazer e em nome de todo o SEAD, de toda a equipe do Instituto Federal, que eu quero dar boas-vindas a todos vocês, tá? Nós já estamos na terceira fase desse curso. Isso só nos mostra que o curso está sendo bem avaliado, que as pessoas estão procurando pelo curso, que é um curso que faz a diferença na vida de vocês. Então, a gente espera de todo o coração que vocês tenham sucesso nesse curso. Não se intimidem para procurar qualquer um de nós, qualquer um dos tutores, ou a coordenação, ou os professores, assim que necessário. Tá ok? Eu queria dar algumas orientações antes do professor Marcos Frederico dar continuidade à disciplina. São informações gerais que eu vejo que vocês perguntam com frequência. Primeiro, nós estamos divididos em 8 polos, que são 8 cidades, como uma forma de organização. Cada polo, cada cidade, tem um tutor, que é um professor que vai auxiliá-los, tá? Então, eu já separei aqui. Pessoal de Almenara, a tutora é Ariadna. Arinos é o tutor Júlio César. Januária é a tutora Carla. Porteirinha, a tutora Maria Alessandra. Montes Claros, a Maria Rosângela. Araçuaí, a Nájila. Salinas é a Tassiane. Janaúba, a tutora vai iniciar amanhã, mas o nome dela é Wesla. Então, esses são os nomes que vocês devem se recorrer sempre que tiver alguma dúvida, tá? As orientações que a gente tem que passar. Toda atividade tem que ser avaliada. Então, o fórum, que é aquelas perguntinhas que o professor deixa, normalmente 2 perguntinhas, toda a disciplina vai ter. Precisa participar? Precisa. Porque é ali que vocês vão estar consolidando o que o professor vai estar passando para vocês, tá? E aí o tutor vai estar auxiliando, vai estar corrigindo, vai ver se a resposta está interessante, ou se precisa explorar um pouco mais. Então, a nossa orientação é, sigam o que o professor tutor vai falar com vocês, tá ok? Autoavaliação, atividade avaliativa, avaliação online, tudo tem data de início e de término. Então, atentem a essas datas, tá? Quando for realizar uma avaliação online ou uma autoavaliação, eu já deixei essa orientação lá no grupo, tenham certeza que a internet sua está ok, que está com a conexão boa. Porque se porventura essa internet tem um problema no decorrer, enquanto você estiver realizando a prova, o sistema vai entender que você está ok, que você já entregou a sua prova. E se você não tiver terminado de preencher a prova, você vai ficar com nota baixa ou vai ficar com 0. Então, tenha certeza, antes de iniciar qualquer atividade, que a sua internet está boa, tá? Alguns casos especiais, como atestado de saúde, ou a internet não, ou teve problema na avaliação, ou a internet não é legal, entre em contato com o tutor, tá? Peça ao tutor, a orientação do tutor, é só lá em mensagens e procurar o tutor de vocês. Eu estou à disposição, assim como todos eles. Hoje nós estamos só com a disciplina A, mas a partir de segunda-feira a gente já começa 2 disciplinas B e C. Aí todo mundo me pergunta, tem como terminar uma disciplina para iniciar outra? Não, não tem, por causa do nosso prazo, tá? E porque também as 2 disciplinas, elas se completam, elas são interligadas uma à outra. O que você está vendo na disciplina B vai te auxiliar na disciplina C. Então, vocês vão fazê-las ao mesmo tempo, tá ok? Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Agora, vocês vão ficar com o professor Marcos Frederico, que é o professor da disciplina A, que vai falar um pouquinho para a gente sobre ambientação em EAD e informática. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente a formatação, que é o que a gente está vendo, que está tendo muita dúvida, mandem as dúvidas para vocês aí no link, no YouTube, tá? Na mensagem, porque nós temos aqui também a tutora Nájila. Ela está lendo a pergunta de vocês e vai estar repassando para o professor. Então, é a oportunidade que vocês têm para tirar todas as dúvidas, tá? Então, professor Marcos, seja bem-vindo. Boa aula.
Professora Nájila, bem-vinda, boa aula. Pode dar início, professor. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Eu sou o professor Marcos Frederico Silva. Eu sou graduado em Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e estou aqui para ministrar a disciplina de Ambientação em AD e Informática Básica. Esse universo do ensino EAD, para mim, também é um universo novo. Eu já trabalhei em outros cursos técnicos, porém, na modalidade presencial. A modalidade à distância, para mim, também é uma novidade. Espero que eu possa passar o conteúdo da melhor maneira possível e que eu possa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um de vocês. A aula que eu preparei para hoje é uma aula mais prática. Tá? Eu não preparei apresentação de slides, eu vou fazendo e vocês vão me acompanhando. A gente vai estar falando sobre o Microsoft Word, porque a Tatiane me falou que algumas pessoas estão tendo dificuldade em utilizar o software, né? Alguns alunos já têm facilidade, quem tiver facilidade ajuda o colega, quem não tem facilidade vai aprender muita coisa nessa aula de hoje, tá bom? Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá? E a gente vai estar fazendo tudo na prática, tá bom? Bom, pessoal, é, eu recomendo a vocês que estão assistindo, minha tela está aparecendo para vocês aí, Tatiana? Confirma para mim, por favor. Está aparecendo a tela? Então, pessoal, é o seguinte, para vocês que estão acompanhando a aula, eu recomendo utilizarem, para quem está no telefone celular, utilizar o telefone celular no modo paisagem, para ficar melhor de vocês enxergarem os comandos que eu vou passar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós vimos aí no conteúdo, né, que a gente está estudando aí na disciplina de ambientação em AD Informática Básica, nos cadernos didáticos e nas videoaulas que tem disponível na plataforma, e para o computador funcionar corretamente, nós precisamos de dois elementos. São dois elementos que eles trabalham entre si, tá bom? Que são eles, o hardware e o software, correto? Para o computador funcionar, nós precisamos de todas as peças físicas dele e nós precisamos da parte lógica. O hardware nada mais do que a parte física do computador, são os componentes do computador. O mouse, o teclado, a unidade central de processamento, que nós conhecemos como CPU, a fonte de alimentação, a placa-mãe e vários outros. Só que só o hardware, por si só, ele não faz o trabalho do computador. Ele precisa também do software. E o que é o software? O software, ele é a parte lógica do computador. É ele que vai fazer a complementação do hardware. O software são basicamente os programas instalados no seu computador. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de um software, do Microsoft Word, ok? Bem, o Microsoft Word, ele é um programa pago, tá, pessoal? Ele é desenvolvido pela empresa americana chamada Microsoft Corporation, que é pertencente a Bill Gates, e ele faz parte de uma suíte de aplicativos chamada Pacote Office, juntamente com o Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Access. Então, ele faz parte de uma suíte de aplicativos, e cada um desses aplicativos, dessa suíte, servem para alguma finalidade, entendeu? Então, assim, eu já estou com o meu Microsoft Word aberto aqui e eu vou falar um pouco sobre os benefícios que esse software pode trazer para a gente. A gente já até comentou em um fórum, eu perguntei para o pessoal, né, como os softwares de processamento de texto e planilha poderiam ajudar a gente. No dia a dia eu vou falar sobre alguns benefícios desse software. Primeiro, agilidade, rapidez na criação dos documentos, eliminação de espaço físico, ou seja, você armazena os seus arquivos criados no Microsoft Word em uma memória secundária,
que é uma memória secundária? É uma memória de alta capacidade de armazenamento não volátil. O que é não volátil? Desligou o computador, as informações permanecem intactas. Você não perde informações, correto? Então, o que acontece? O Microsoft Word ele tem essa vantagem, ele elimina a questão do espaço físico. Você armazena os seus arquivos ou num pendrive ou num HD, que é um tipo de memória secundária, e por aí vai. Tem a questão do aspecto profissional dos documentos também, que o Microsoft Word ele garante um aspecto profissional dos documentos. E tem a questão da fácil modificação. Você pode modificar um arquivo que você cria, um arquivo de texto que você cria no Microsoft Word, várias vezes. Você pode salvar um arquivo várias vezes, você pode utilizar esse arquivo para várias finalidades, ok? Mas, tudo bem, professor. Beleza, o Microsoft Word ele é um processador de texto, um programa pago, um processador de texto, usado para que a gente possa criar os nossos textos e editar de uma maneira mais profissional, mais ágil, e mais econômica. Tudo bem. Mas, e como era feito antes de aparecer o Microsoft Word, antes de aparecer esse pacote Office para dar esse auxílio para a gente? Bom, antigamente, as pessoas faziam tudo à mão, né? Tinha a questão da questão da, da máquina de escrever, que o pessoal utilizava bastante a máquina de escrever também, né? E só que tinha um problema. Se você escreve à mão, se você faz um documento à mão e você erra, você vai ter que passar o corretivo, né? Você vai ter que utilizar o corretivo, ou então você vai ter que começar a escrever tudo novamente, ok? Bom, vamos direto ao ponto. Eu estou com a interface do meu Microsoft Word aberta aqui, ok? Eu ocultei a câmera para ficar mais fácil de vocês focarem somente aqui no ambiente do Microsoft Word. Essa é a interface básica do Microsoft Word. Aqui na interface básica do Microsoft Word, nós temos na parte superior, nós temos o nome do documento, né? Na barra superior tem o nome do documento. Como eu não salvei esse documento ainda, ele está com o nome de documento 1, aqui onde eu estou posicionando o meu mouse, entendeu? E aqui do lado direito, eu tenho os botões de controle. Tatiane, minha tela está aparecendo normal para você aí? Me confirma, por favor. Tá aparecendo, Nájila, sim? Tá conseguindo acompanhar normal? É porque eu estava fazendo um teste aqui e não estava aparecendo. Então posso continuar, né? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Essa é a interface básica do Microsoft Word, né? Nós temos aqui na parte superior, como eu estava explicando, na barra superior, o nome do meu documento. Logo aqui na barra superior do lado direito, nós temos os botões de controle. Toda janela do Windows, toda janela de programas do Windows, ele tem esses 3 botões de controle, que é o botão minimizar, o botão maximizar ou restaurar e o botão fechar, ok? Se eu clico no botão minimizar, o Word vai minimizar a um pequeno ícone na minha barra de tarefas, entendeu? Eu clico aqui, ele minimizou a um pequeno ícone aqui na minha barra de tarefas. Vou criar aqui para clicar para voltar. Se eu clico em maximizar, se eu clico aqui em restaurar, ele vai restaurar o tamanho da janela. Se eu clico em maximizar, ele vai maximizar para ocupar a janela toda. E se eu clico em fechar, ele vai fechar o meu documento. Aqui, eu tenho a barra de acesso rápido, onde eu encontro os comandos de salvar, desfazer e refazer, tá bom? Então é isso. Do lado direito do Microsoft Word, do lado direito da minha tela, eu tenho a barra de rolagem para poder movimentar a minha tela para cima e para baixo, movimentar o meu documento para cima e para baixo. Logo abaixo aqui da barra superior, eu tenho as guias do Microsoft Word, ela está distribuído
em várias guias, e cada guia tem vários comandos para que a gente possa utilizar e formatar o nosso texto de acordo com a nossa necessidade. Eu tenho aqui a guia página inicial, a guia inserir, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir. Eu tenho todas essas guias aqui para que eu possa trabalhar o meu documento, correto? Então vamos lá. Aqui na parte inferior eu consigo aumentar ou diminuir o zoom da minha página, tá? Posso movimentar, aumentar o zoom da minha página ou diminuir o zoom da minha página. Aí fica a critério de cada um. E nós vamos começar. Aí nós vamos começar aqui pelo seguinte. Nós vamos começar pela página inicial, que é a primeira página que aparece aqui para a gente. Ok? A página inicial aqui é a primeira aba. É onde encontramos as primeiras ferramentas de formatação do Microsoft Word, ok? Caso o pessoal não esteja conseguindo acompanhar aí, vai mandando mensagem para a nossa tutora aí, que ela vai me auxiliando aqui. Então, a página inicial é onde eu encontro as primeiras formatações do Microsoft Word. Logo aqui de cara, nós temos o recortar, copiar, colar e pincel de formatação. Agora nós vamos ver o que cada uma dessas ferramentas faz. A gente vai estar estudando cada uma dessas ferramentas separadamente, para posteriormente a gente poder formatar um documento e usar todas essas ferramentas de uma forma integrada. Ok, pessoal? Então vamos lá. Estou aqui na minha página inicial. A ferramenta recortar, ela é usada quando nós precisamos recortar o texto, imagem ou elemento para colar em outro local. O nome já é bem sugestivo. É recortar. Eu vou recortar o meu texto, eu vou recortar a minha imagem, eu vou recortar o meu elemento para poder colar ele em outro local. Então vamos fazer um teste aqui, só para a gente ver como é o funcionamento da ferramenta recortar. Eu vou digitar um texto aqui de teste, somente para teste, tá, gente? Depois eu vou aumentar o tamanho ali, só para vocês enxergarem melhor. Texto de teste, tá? Vou aumentar o tamanho para ficar melhor para vocês enxergarem. Pronto, texto de teste. Espero que esteja aparecendo aí para vocês. Espero que a transmissão esteja aparecendo corretamente para vocês. Então, vamos lá. Texto de teste, né? Agora, nós vamos utilizar a ferramenta recortar. Seleciono o meu texto. Clico na ferramenta recortar. Olha o que acontece. Ele removeu o meu texto. Beleza, removeu o meu texto e agora? Para o que eu vou fazer? Agora, eu utilizo a ferramenta colar. Então, eu removi o meu texto, colei o meu texto. Para que serve essa ferramenta recortar? Ela serve para você retirar o texto de um determinado local do documento e colar em outro local. Só isso que ela faz. Abaixo da ferramenta recortar, nós temos a ferramenta copiar. Copiar. Que é para a gente poder fazer uma cópia do nosso texto, da nossa imagem, do nosso elemento. Ok? Eu vou selecionar o meu texto aqui. Eu vou clicar em copiar. Eu vou dar um Enter e vou clicar em colar. Ele criou uma cópia do meu texto. Ou seja, diferentemente do recortar, que eu retiro o meu texto de um lugar para poder colar em outro, o copiar, eu copio o meu texto e colo no documento, eu faço uma cópia do meu texto quantas vezes eu precisar. Entendeu? Se eu clicar em colar de novo, ele vai colar o meu texto novamente. Se eu clicar em colar novamente, quantas vezes eu clicar em colar enquanto eu tiver copiado esse elemento, ele vai continuar colando. Tranquilo? Então, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Professor, mas eu tenho que toda vez selecionar o texto, clicar em copiar ou em recortar e depois colar? Não, existe uma maneira mais prática de vocês fazerem isso. Qual é essa maneira mais prática de vocês estarem copiando ou recortando um texto e colando? Pelos atalhos do teclado. O atalho
para recortar um texto é Ctrl, é o famoso CTRL, X. Esse atalho do teclado Ctrl X recorta o texto. O atalho do teclado Ctrl C copia o texto. E o atalho do teclado Ctrl V cola o texto. Ou seja, vamos fazer o teste aqui. Eu quero recortar esse meu texto de teste. Eu seleciono meu texto, Ctrl X, recortei. Ctrl V, colei. Aí eu quero copiar o meu texto. Selecionei o meu texto. Ctrl C, copiei o meu texto. Ctrl V, colei o meu texto. Entendeu? A gente pode utilizar os atalhos do teclado para poder facilitar aí a nossa vida. Aqui nós temos a ferramenta pincel de formatação. Eu vou explicar as outras formatações primeiro, depois a gente volta na ferramenta pincel de formatação, que vocês vão entender para que ela serve. Então vamos lá. Logo aqui à frente, nós temos fonte, né, que serve para que eu possa alterar o tipo de fonte que eu estou usando no meu documento, né? Geralmente, para documentos acadêmicos, a gente utiliza fonte Arial ou Times New Roman, mas aí vai depender do objetivo de cada um. Isso eu estou falando para documentos acadêmicos. Se você estiver utilizando o Word, por exemplo, para fazer um convite para a festa de aniversário, para mandar uma carta para um amigo, que é uma coisa mais informal, aí fica a critério seu, que tipo de fonte você vai utilizar. Mas para documentos acadêmicos, a gente usa basicamente Arial e Times New Roman. Então, como é que eu faço para alterar o tipo de fonte do meu texto? Eu seleciono o meu texto, venho aqui na ferramenta fonte, e aqui tem várias opções de fonte para que eu possa escolher uma. Entendeu? Então, eu posso selecionar aqui entre várias fontes disponíveis, entendeu? Mas é como eu falei, a que a gente mais utiliza é a Arial ou a Times New Roman. Então, aqui, selecionei o meu texto, aqui eu consigo modificar o tipo de fonte que eu estou utilizando. Ó, tem várias fontes instaladas, várias fontes. Você fica a critério seu, fica a critério do objetivo para o qual você está utilizando o Word, entendeu? Beleza. Alterei o tipo de fonte. Ao lado, eu consigo alterar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte, né? Citando o mesmo exemplo de documentos acadêmicos, o tamanho da fonte que a gente mais utiliza é tamanho 14 para título e tamanho 12 para o corpo do texto. Entendeu? Eu vou usar, geralmente a gente usa 14 para títulos e 12 para o resto do documento. Aqui eu consigo alterar os tamanhos da minha fonte. Então, posso colocar fonte de um tamanho pequeno, de um tamanho médio, de um tamanho grande. Fica a critério meu também o tamanho da fonte. Eu vou deixar aqui de tamanho grande para que vocês possam enxergar melhor. Caso eu não queira utilizar essa caixinha aqui para digitar o tamanho, para escolher um tamanho de fonte aqui, eu posso também digitar. Eu posso clicar aqui, apagar, tá? E digitar o tamanho de fonte que eu quero, por exemplo, 38. Pronto, vai funcionar da mesma maneira. Pessoal, uma consideração. Esse Word que eu estou utilizando aqui, ele está na versão 2016, tá bom? Está na versão 2016. Mas, basicamente, a interface não muda muita coisa. Sabe? Se você consegue aprender a trabalhar com o Word 2016, você vai conseguir trabalhar com o 2013, com o 2010. A única diferença no 2010 é que aqui, no lugar dessa guia arquivo, está localizado o botão Office. Não tem a guia arquivo, tem o botão Office no lugar, mas tem a mesma função. Entendeu? Então, se você conseguir pegar a referência de um, você vai conseguir utilizar os outros sem problema nenhum. Então, beleza. Já aprendi a alterar o meu tipo de fonte, que é aqui, e o meu tamanho da fonte. Ok? Logo abaixo, aqui, nós temos o negrito. Ok? Para que serve o negrito, professor? Bom, o negrito é simples. Ele serve para destacar ou dar ênfase a uma determinada palavra ou a um determinado trecho.
É muito comum a gente utilizar o negrito, pessoal, quando a gente quer, para título, quando a gente quer destacar uma palavra que está no meio ali do nosso texto, que a gente quer uma atenção maior para ela, a gente utiliza o negrito, ok? A função dele é basicamente essa. Eu tenho aqui o meu texto de teste, tá? Eu vou selecionar ele e vou clicar na ferramenta negrito. Olha só, percebam que ele ficou mais escuro, entendeu? Já deu um destaque maior. Suponhamos que isso aqui fosse um título do meu documento, então ele vai ficar mais destacado, ou fosse uma palavra importante, ele vai ficar com a ênfase maior. Ah, professor, não quero selecionar e clicar no N, no negrito. Não tem problema, você pode utilizar o atalho do teclado também, que é Ctrl, CTRL, né? N. Ctrl N, também deixa o texto em negrito, sem problema algum. Vou apagar aqui, selecionar o meu texto. Eu vou tirar o negrito aqui. Vou apertar Ctrl N. Olha só. Apertei Ctrl N no meu teclado. Deixou o meu texto em negrito. Ok? Ao lado do negrito, nós temos o itálico. O itálico também a gente costuma utilizar para dar uma ênfase no texto, para deixar o texto de uma forma que ele se destaque, né, do resto do documento. A gente costuma usar muito itálico em citações, para poder diferenciar do resto do documento, né? E o atalho para itálico é Ctrl I. Você aperta Ctrl I no teclado, perceba que o texto ficou levemente inclinado. Essa é a função do itálico. Se vocês prestarem atenção aqui no meu texto selecionado e olhar aqui na minha barra da página inicial, vocês vão ver que o negrito e o itálico está preenchido. O meu texto aqui está em negrito e itálico. Vou tirar o negrito e o itálico. Aqui ao lado nós temos o sublinhado, que o sublinhado nada mais é do que uma linha embaixo do texto. Quero destacar um item? Coloco sublinhado. Vai criar uma linha abaixo do meu elemento, do meu parágrafo, da minha palavra, do que tiver selecionado, ele vai criar uma linha abaixo. Ok? Tem o taxado. O taxado, ele cria uma linha no meio do texto. É como se você estivesse escrevendo, tivesse errado uma palavra, por exemplo, e quisesse mostrar que você errou aquela palavra. Você clica no taxado, ele vai colocar uma linha no meio do texto. Ok? Correto? Então, vamos continuar aí. Vou deixar essa formatação aqui. Depois de taxado, nós temos o subscrito e o sobrescrito. O nome já fala, né? Subscrito embaixo, sobrescrito em cima. Ok? Então, para que eu vou utilizar o subscrito? Suponhamos que você queira escrever uma fórmula química, por exemplo, a fórmula da água. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O. Correto? H2O. Professor, então como é que o subscrito vai servir para mim nesse caso? O subscrito vai servir para você da seguinte maneira. Você seleciona aqui o 2, que nós sabemos que ele fica embaixo para representar, e você coloca subscrito. Olha só, perceberam como ele ficou mais abaixo do texto? Perceberam como deu uma diferença aí? E o sobrescrito, ele tem a mesma função. O sobrescrito, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai colocar em cima. Por exemplo, uma equação matemática. x2 mais 3 igual a 0, por exemplo. Suponhamos que eu queira essa equação aqui, essa função aqui. Eu queira x ao quadrado. Né? X ao quadrado mais 3 igual a 0. Eu vou selecionar o número 2 e vou clicar em sobrescrito. Eu clicando em sobrescrito, ele vai ficar lá em cima. X ao quadrado mais 3 é igual a 0. Ok? A função do subscrito e do sobrescrito é basicamente essa. Ok? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho aumentar o tamanho da fonte. Só que tem uma diferença. Professor, mas você já ensinou a aumentar o tamanho da fonte. Tudo bem, você pode aumentar o tamanho da fonte utilizando essa caixinha aqui, não tem problema não. Só que tem uma diferença entre esse aumentar a fonte aqui. Esse aumentar a fonte aqui, ele aumenta em números pares.
Se você seleciona o texto aqui e você clica aqui em aumentar o tamanho da fonte, ele vai aumentar sempre em números pares, entendeu? E não tem uma proporção certa. Ó, percebam que eu clico, de 72 ele pulou para 80, eu cliquei, ele pulou para 90, ele não tem uma proporção. Ele não aumenta gradualmente, ele aumenta sem proporção. Então, eu recomendo aumentar o tamanho da fonte por aqui mesmo, pela caixinha, porque você pode digitar ou escolher um tamanho mais razoável. Aqui ele não tem proporção, ele aumenta em números pares, só que sem proporção. Aqui do lado dele nós temos o diminuir o tamanho da fonte, faz a mesma função, só que o contrário. Ele diminui o tamanho da fonte, só que sem proporção também, em números pares sem proporção. Então, minha fonte aqui está no tamanho 36. Às vezes eu clico aqui para diminuir o tamanho, ele vai diminuir para 20, para 10, ele não tem uma proporção, ok? Do lado nós temos maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas e minúsculas. Isso aqui serve caso eu tenha digitado um texto e eu queira alternar ele, eu queira colocar ele todo em minúsculo ou todo em maiúsculo, para eu não ter que apagar e digitar o meu texto novamente, essa função aqui, ela é muito interessante. Por exemplo, eu vou digitar aqui o meu nome, vou digitar tudo em maiúsculo. Deixa eu tirar, está sublinhado e está taxado. Eu vou digitar o meu nome aqui, todo maiúsculo. Marcos Frederico Silva. Eu digitei o meu nome todo maiúsculo. Mas eu me enganei, eu não queria ter digitado o meu nome todo maiúsculo, eu queria que meu nome tivesse em minúsculo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu texto e vou clicar aqui em maiúsculas e minúsculas e vou colocar aqui minúscula. Perceba que ele já modificou o meu texto, colocou o meu texto todo em minúsculo, sem a necessidade de digitar novamente o texto, entendeu? Ah, não, eu quero meu texto todo maiúsculo. Clico em maiúsculas e minúsculas e coloco o meu texto todo maiúsculo. Pronto, voltou maiúsculo. Ah, não, eu não quero o meu texto nem minúsculo, nem maiúsculo. Eu quero a primeira letra de cada nome maiúscula. Ou seja, eu quero a primeira letra de Marcos em maiúscula, a primeira letra de Frederico em maiúscula e a primeira letra de Silva em maiúscula. O que eu faço? Clico aqui, alternar maiúsculas e minúsculas. Aliás, colocar cada palavra em maiúscula. Ou seja, colocou o Marcos com a primeira letra em maiúscula, colocou o Frederico com a primeira letra em maiúscula e o Silva com a primeira letra em maiúscula. Ok? Então vamos lá. Aqui abaixo nós temos a ferramenta de cor de realce do texto, né, que permite que você realce o texto com uma cor de fundo. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o Marcos Frederico e vou clicar na cor de realce do texto. Percebam o que vai acontecer. Então, ele colocou uma cor de fundo no meu texto. Ah, eu não gostei desse amarelo, não. Eu quero colocar uma cor de fundo, mas eu quero colocar outra cor de fundo. Não tem problema. É só você clicar na setinha aqui do lado da ferramenta, que aparecem várias outras opções de cor. Então, você clica aqui na setinha, vai aparecer várias outras cores. Ó. Vou colocar um azul. Selecionar o meu texto. Selecionar o meu texto primeiro. Isso. Aí, o fundo do meu texto ficou azul, correto? Para isso que serve a cor de realce do texto. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Vou selecionar o meu texto aqui e vou tirar essa cor de realce aqui. Agora, do lado da cor de realce do texto, nós temos a cor da fonte. E particularmente aqui, a gente vai precisar bastante, porque se você estiver digitando um documento, que seja um documento padrão, para poder entregar para o curso ou para qualquer instituição, você vai precisar usar a cor automática, ou seja, você vai precisar utilizar a cor preta no seu texto. Então, suponhamos que você copiou um texto da internet, por exemplo. Né? Você fez uma pesquisa, copiou um determinado texto da internet, colou aqui. Aí ele veio vermelho. Você não vai poder pegar esse documento com um texto em vermelho
E entregar como trabalho de escola, por exemplo, ou entregar como um documento oficial, né? Você não vai poder fazer isso. Então, já fica sabendo, você pegou um documento, veio com uma cor de fonte diferente, não tem problema. Você seleciona o seu texto. Aqui na ferramenta cor da fonte, na setinha ao lado, vão abrir várias opções de cor. Você clica na setinha, tem aqui automático. Tem várias outras cores aqui, mas a que a gente mais utiliza é automático. Você clicou aqui em automático, o seu texto vai ficar na cor preta, que é a cor que nós utilizamos para documentos, ok? Agora, nós vamos para esse carinha aqui, limpar toda a formatação. Suponhamos que eu tenha esse texto aqui e que eu coloquei nele negrito, coloquei itálico, coloquei sublinhado. Eu vim aqui, coloquei a fonte Arial Black, coloquei o tamanho 48, por exemplo. Pronto, eu fiz várias formatações no meu texto. Para eu não ter que voltar desfazendo tudo, clicar em sublinhar, clicar em itálico, clicar em negrito, mudar a minha fonte, mudar o meu tamanho de fonte, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, limpar toda a formatação. Ela vai fazer o seguinte, ela vai limpar toda a formatação que eu fiz no meu texto. Entendeu? Ela vai pegar tudo que eu fiz no meu texto. Aqui, no caso, eu coloquei negrito, itálico, sublinhado, mudei fonte, mudei tamanho de fonte. Quando eu clicar aqui em limpar toda a formatação, ele vai apagar tudo que eu fiz. E vai voltar ao texto padrão que estava no meu documento. Eu cliquei em limpar a formatação, percebam que ele voltou para a fonte padrão que estava no início e para o tamanho padrão que estava no início também. Entendeu? Eu vou colocar aqui maior para que vocês possam acompanhar melhor. Vou colocar aqui Arial de novo. Colocar tamanho 36, tá bom. Beleza. Agora, nós temos as opções de alinhamento do texto, que a gente vai utilizar bastante também. Aqui nós temos o primeiro alinhamento, que é o alinhamento à esquerda, né? Que é o alinhamento à esquerda, ele alinha o texto à esquerda do documento, né? É a primeira opção que tem aqui, o meu texto ele já está alinhado à esquerda. Eu tenho o alinhamento centralizado. Que ele vai alinhar o meu texto no centro do meu documento. Eu tenho o alinhamento à direita, ele vai alinhar o meu texto à direita do meu documento. Eu vou diminuir um pouco o tamanho para vocês perceberem melhor, tá? Diminuir, ó, percebam. Meu texto está com um alinhamento à direita, alinhado à direita do meu documento. O meu texto está alinhado ao centro, está no centro do meu documento. Pessoal, espero que vocês estejam gostando da aula. Qualquer dúvida, vai anotando aí que eu vou procurar responder todo mundo, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo aí, tá bom? Então, vamos lá. Centralizei o meu texto. Meu texto está centralizado na minha página. Vou alinhar à esquerda. Pronto, meu texto foi para a esquerda. Então, o alinhamento é basicamente isso. E tem um tipo de alinhamento que a gente utiliza demais em documento acadêmico. Vocês vão utilizar muito. Que é o alinhamento justificado. Como eu só tenho uma linha de conteúdo aqui, o alinhamento justificado ele não vai dar tanta diferença. Porque o alinhamento justificado ele procura ocupar todo o espaço da tela. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó, cliquei no alinhamento justificado. Perceberam? Não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque eu só tenho uma linha de texto. Agora eu vou escrever qualquer coisa aqui só para vocês verem como funciona o alinhamento justificado, tá? Eu vou digitar, não levem em consideração o que eu estou digitando aqui agora, é só a título de exemplo, tá bom? Estou apertando qualquer tecla aleatoriamente aqui. Olha só. Percebam que o alinhamento já mudou, tá vendo? Percebam que o alinhamento do meu texto, ele já mudou, porque o justificado,
ele tenta preencher todo o espaço disponível, todo o espaço que eu tenho disponível na minha tela, entendeu? Tem aqui, ó, justificado, centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, entendeu? Então, justificado a gente vai usar bastante aí. No fim aqui da aula, a gente vai formatar um documento, né, passo a passo, para vocês poderem pegar aí quais são as normas que a gente mais utiliza, né? Espaçamento entre linhas, espaçamento do primeiro parágrafo, o que significa isso? Onde é que eu vou? Como eu faço? A gente vai ver aqui mais para o final da aula, tá bom? Isso aqui eu estou ensinando as ferramentas passo a passo, pessoal. Tem muita gente que às vezes já domina o Word e fala, mas para que você está ensinando isso? Essas ferramentas são básicas. Tudo bem, talvez é básico para algumas pessoas, mas para outras não. Tem gente que ainda tem dificuldade. E não é vergonha nenhuma a pessoa ter dificuldade. É uma coisa que ela não viu, nunca viu, que ela não está acostumada. É um universo novo para muitas pessoas. Eu estou aqui para tentar passar o máximo de conhecimento possível, né? Então, assim, quem tiver dúvida, pode me perguntar. Talvez você ache que a sua dúvida é pequena, que a sua dúvida é boba. Não existe dúvida boba, tá bom, gente? Não existe isso. Dúvida é dúvida. Pode mandar a pergunta que a gente vai responder. Então, vamos lá. Passando aqui, logo aqui acima do alinhamento do nosso texto, nós temos os marcadores. Professor, para que serve esses marcadores? Eu não entendo para que serve isso, não. Eu nunca utilizei marcador. Para que eu vou utilizar? É simples. Aqui, ó, quando você passa o mouse aqui, o próprio Word ele vai te dar uma prévia. Cria uma lista com marcadores. Então, vamos criar uma lista com marcadores para a gente ver como é que funcionam esses marcadores, né? Vou criar uma lista aqui. Vou colocar aqui, primeiro, meu nome, meu nome não, meu apelido. Vou colocar o nome do meu irmão, o nome da minha namorada e o nome do meu pai. Beleza, coloquei esses 4 nomes aqui. Agora eu quero colocar marcadores nesses nomes. Eu seleciono todos os nomes, clico aqui na setinha do lado direito dos marcadores, vão aparecer várias opções de marcadores para que eu possa utilizar. Entendeu? Eu vou utilizar esse aqui porque eu acho mais bacana. Pronto. Coloquei os marcadores, ele vai dar um certo recuo, né, da minha margem esquerda, e vai colocar um marcador na frente de cada item. À medida que eu for apertando o Enter aqui, ó, ele vai colocando novos marcadores. Digitar aqui mais um nome, dei Enter, outro marcador, entendeu? E por aí vai. Isso é muito bom para você poder fazer um checklist, por exemplo. Você sabe, vamos citar um exemplo aqui, lá no ambiente virtual de vocês têm que fazer fórum 1, fórum 2, atividade avaliativa, avaliação online 1, avaliação online 2. Suponhamos que você queira fazer um checklist para você não perder nada disso. Então, vamos lá, checklist das atividades. Checklist das atividades. Vamos lá. Primeiro nós temos que fazer fórum 1. Depois, fórum 2. Depois, a atividade avaliativa. E depois, avaliações. Então, você quer fazer um checklist? Pronto. Escrevi aqui o checklist das minhas atividades que eu tenho que fazer, para eu não esquecer. Eu seleciono e coloco o meu marcador, para que eu não esqueça que eu tenho que fazer tudo isso aqui, entendeu? É para isso que servem os marcadores. Logo ao lado dos marcadores, nós temos numeração. A numeração ela tem praticamente a mesma função dos marcadores, só que ela vai criar uma lista numerada. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Essa lista numerada aqui, vamos ver como é que ela funciona na prática. Seleciono o meu texto, coloco aqui a minha lista numerada. Tem várias opções de lista numerada, tem até A, B, C, olhando, para quem tiver, por exemplo, criando questões de prova, para quem tiver, né, fazendo uma prova no Word, tem aqui as questões A, B e C, você clica ó, A, B, C, D, tem as opções de colocar os números 1, 2, 3 e 4, entendeu? Para isso que servem os marcadores, ok? Os marcadores e a numeração.
Isso é o que eles fazem. Vamos apagar. Gente, pessoal, se eu estiver me equivocando em alguma coisa, pode falar aí, tá? A gente está fazendo aqui ao vivo, eu fazendo e você acompanhando, eu fazendo e você acompanhando. É vida real aqui agora, beleza? Entendeu? Não tem nada gravado, é tudo ao vivo. É para vocês aprenderem, e é para vocês aprenderem comigo e para eu aprender com vocês. Tá bom? Vamos lá. Beleza. Aqui nós temos o diminuir recuo e o aumentar recuo. Esse diminuir recuo e esse aumentar recuo é simples. Você clicou aqui no início do seu texto. Clicou em aumentar recuo, ele vai aumentar o recuo da esquerda para a direita. Olha só. Cliquei aqui no início do meu texto. Aumentar recuo. Ó, perceba que chegou o meu texto um pouco para a direita. Aumentar recuo. Chegou um pouco mais o meu texto para a direita. Beleza? Ah, ficou muito à direita. Eu quero voltar um pouco. Vou diminuir o recuo. Vamos diminuir o recuo? Vamos diminuir o recuo. Clica. Diminuir recuo. Diminuir recuo. Pronto. Aumentar recuo, diminuir recuo. Aumentar recuo. Vai e coloca o texto um pouco mais afastado da margem esquerda. Diminuir recuo, coloca o texto um pouco mais próximo da margem esquerda. Ou seja, empurra para lá, empurra para cá. O texto. Empurra o texto para a margem direita da página, volta o texto da margem direita da página, entendeu? É bom a gente ir vendo como é que funciona aí na prática, porque aí vocês vão assimilando. Se você tiver um computador para acompanhar, melhor. Se não tiver, depois eu vou gravar alguns vídeos para quem utiliza o telefone e vou estar disponibilizando para vocês, porque é possível utilizar o Word também no telefone, e eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Uma aula de como vocês configurar um documento pelo seu smartphone, beleza? Então vamos lá, tranquilo. Já vimos aumentar recuo, diminuir recuo. Agora vamos ver classificar. Para que serve a ferramenta classificar? A ferramenta classificar, ela organiza a nossa seleção em ordem alfabética ou numérica. Por exemplo, acontece muito o pessoal da educação está trabalhando, às vezes com educação infantil, e gosta de utilizar o Word para fazer a lista de alunos, né? Lista de alunos, um exemplo aqui. Ou no caso do pessoal que trabalha com agente comunitário de saúde, a lista de pessoas da família, por exemplo, das pessoas da família que ela atende, né? Vamos supor que você quer fazer uma lista de pessoas que você atende durante um mês. Ah, são 100 casas, são tantas pessoas e tal. Eu vou colocar o nome de cada uma dessas pessoas para eu poder ter um controle, para eu poder ter uma organização. Aí suponhamos que você digita aqui, a primeira pessoa que eu atendo, a primeira casa é a casa do Fred, do professor Marcos, é o Fred. A segunda casa é a casa do Ian. A terceira casa é a casa da Alice. E a quarta casa é a casa da Meire. Beleza. Aí você foi digitando. Chegou lá em 100 nomes, você entregou lá o relatório para a sua superior, para a sua chefe, a pessoa que toma conta do agente comunitário de saúde, e ela falou que quer a lista em ordem alfabética. Aí você falou, eu digitei 100 nomes. E agora, como é que eu vou fazer? Digitei 100 nomes, eu vou ter que voltar e olhar quem que começa primeiro, quem que vem depois, qual a primeira letra, o que vem depois dessa primeira letra. Então, assim, não tem necessidade. O Word é justamente para facilitar a nossa vida. Então, o que você faz? Você seleciona a lista que você criou, né? A lista lá que você criou, e clica em classificar. Quando você clicar em classificar, ele vai abrir uma caixinha para você. Essa caixinha aqui, ó. Aí vai ter escrito assim, classificar por. Você vai deixar parágrafos do jeitinho que tá, você não vai mexer em nada. Em tipo, você vai deixar texto também, você não vai mexer em nada. E assim, ó, classificar aqui, ó, ordem crescente ou decrescente. Você quer de A a Z ou de Z a A? Você quer de 1 a 100 ou de 100 a 1? Aí fica a critério seu. Eu quero organizar essa lista em ordem alfabética, de forma crescente, como o meu chefe me pediu. Então, eu deixo crescente. Clico em OK. Presta atenção no que aconteceu. A lista vem primeiro porque A vem primeiro do que F. Fred vem depois porque F vem primeiro do que I. Ian vem depois porque I vem primeiro do que M. Então, ele organizou a minha lista de maneira automática. Eu não precisei voltar, digitar de novo, saber quem vem primeiro, saber quem vem depois. O Word já fez isso para mim.
Tranquilo? Então, aqui na página inicial, basicamente, as ferramentas que a gente mais vai utilizar são essas. Fazendo uma revisão rápida aqui, recortar, a gente recorta o texto, cola em outro lugar. Copiar, cria uma cópia do texto para colocar no nosso documento. Pode colar quantas vezes quiser, vai criando a cópia do nosso texto. Aqui, em fonte, eu altero o tipo de fonte. Aqui em tamanho de fonte, eu altero o tamanho da minha fonte. Coloco negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito. Alterno entre maiúsculas e minúsculas. Coloco o meu alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Eu faço várias coisas aqui. A única ferramenta que eu não expliquei aqui ainda, que é muito importante para a gente também, que facilita, é o pincel de formatação, que está aqui, que eu falei que ia explicar depois. Para explicar como funciona o pincel de formatação, eu vou selecionar aqui o meu texto, vou colocar negrito e vou colocar itálico e sublinhado, por exemplo, né? E aqui eu vou escrever um texto embaixo. Lista de pessoas da família. O mesmo texto que está aqui em cima, só que configurações diferentes. Entendeu? Configurações diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um texto com negrito, itálico e sublinhado, e embaixo eu tenho um texto sem nada. Para que serve o pincel de formatação? Eu seleciono o meu texto de cima, automaticamente, quando eu clico no pincel de formatação, ele vai copiar tudo que eu coloquei no texto de cima e vai colar no texto que eu selecionar. Quer ver? Vou selecionar aqui. Presta atenção. Ele copiou todas as formatações do texto de cima e colou no texto de baixo, ok? Eu vou desfazer aqui, tá, gente? Caso você tenha errado aí, você pode desfazer por aqui, pela setinha desfazer, ou você pode apertar aí no seu teclado Ctrl Z, tá bom? Ctrl Z desfaz também, ok? Então, vamos lá. Ferramenta pincel. Seleciono o meu texto, cliquei na ferramenta pincel, selecionei meu outro texto, ele copiou todas as formatações. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então, beleza, pessoal. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão o tempo fica muito curto. Né? Eu acabei falando demais, senão o tempo vai acabar e eu não passei tudo que eu queria passar para vocês. Tá bom? Na página inicial, basicamente é isso. Na página inicial, as ferramentas que vocês vão precisar utilizar são essas. Agora, eu quero passar para vocês a guia inserir. Né? Aqui na guia inserir, o que eu acho interessante para nós utilizarmos na guia inserir são essas ferramentas aqui, ó, página em branco. Eu insiro uma página em branco no meu documento, né? Não tem segredo. Olha, o meu documento tem só uma página. Se eu clicar aqui em página em branco, olha só, eu inseri uma página em branco. Meu documento agora tem 2 páginas. Você pode ver aqui no rodapé, tem 2 páginas. Outra coisa que a gente utiliza bastante aqui são tabelas. Eu clicando aqui em inserir, clicar em tabela, eu geralmente clico nessa setinha tabela e venho aqui, ó, inserir tabela. Por que que eu clico aqui? Porque eu clicando ali na setinha, clicando em inserir tabelas, eu tenho a liberdade de falar quantas colunas eu quero da minha tabela e quantas linhas eu quero da minha tabela. Ok? Suponhamos que eu quero uma tabela com 2 colunas e 5 linhas. Pronto, eu coloquei aqui 2 colunas, 5 linhas. Quando eu clicar em OK, olha só, ele gerou para mim uma tabela com 2 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ok? Tranquilo. Aqui na guia inserir, a gente pode inserir também uma imagem que a gente usa bastante, quem tiver com dificuldade para inserir imagem, ó. Tem aqui, a gente pode inserir uma imagem do computador ou uma imagem da internet, não tem problema, fica a critério seu. Eu vou inserir aqui para vocês acompanharem uma imagem do computador. Eu vou clicar aqui em imagens. Ele vai me perguntar onde é que está a minha imagem. Para abrir essa caixinha aqui, onde é que está a minha imagem? Eu sei que a minha imagem está na minha área de trabalho, na área de trabalho do meu computador. Eu criei uma pastinha chamada webinário. Vou abrir essa pasta, dando um duplo clique. Vou abrir a pasta imagens que eu criei. E aqui eu tenho 2 imagens. Eu vou selecionar essa segunda e vou clicar em inserir. Pronto.
já consegui inserir uma imagem no meu documento, ok? Aqui eu posso aumentar o tamanho dela, diminuir o tamanho dela, fica a critério meu, entendeu? Vou clicar aqui e aumentar o tamanho dela, por exemplo. Eu gosto de aumentar o tamanho das imagens, pessoal, sempre pelas bordas, para que ela não fique uma imagem desproporcional. Por exemplo, suponhamos que eu pegue essa imagem por aqui e eu vou aumentar ela, e eu faço isso aumentar. Ó, percebem que ela não fica proporcional? Ou eu vou diminuir ela, eu pego por aqui e faço isso. A minha imagem fica toda torta, fica estranha, entendeu? Então eu prefiro aumentar e diminuir sempre pelas laterais aqui, ó. Porque aqui você consegue diminuir proporcionalmente e aumentar proporcionalmente a imagem, entendeu? Ainda em inserir, uma coisa que a gente usa bastante também são as formas, né? Caso eu queira inserir alguma forma, eu tenho várias formas disponíveis aqui, ó. Tem até um smile aqui, ó. Seria o smile aqui para vocês verem, ó. Aí, bacana, sorridente. Entendeu? Eu tenho várias formas aqui que eu posso utilizar, né? Para poder ilustrar algum esquema, para poder ilustrar algum assunto que eu esteja trabalhando. Entendeu? Aqui tem várias formas, aí você vai ter que clicar e ir utilizando cada uma, vai ficar a critério do objetivo seu, entendeu? Para que você está utilizando. E cabeçalho e rodapé. Pessoal, cabeçalho e rodapé é muito importante. Por exemplo, a maioria dos documentos que nós utilizamos no Instituto, eles têm o cabeçalho com o logo da instituição e as informações de endereço da instituição. E nós temos isso no cabeçalho e no rodapé. Para que serve o cabeçalho e o rodapé? Já pensou se você tem 100 páginas no seu documento e você tem que colocar o logotipo e o endereço da sua empresa, por exemplo, em cada uma das páginas? Você ia demandar muito trabalho. Então, é para isso que serve o cabeçalho e o rodapé. Você clicando aqui em cabeçalho, ele pergunta que tipo de cabeçalho você quer. Eu gosto desse aqui mais simples mesmo. Eu vou clicar aqui. Pronto. Apareceu, digite aqui. Eu vou digitar este o meu cabeçalho. Pronto. Este é o meu cabeçalho. Eu vou aumentar o tamanho da fonte, né, pessoal? Vou deixar aqui um 20, só para vocês verem. Olha só, como eu escrevi aqui no cabeçalho, este é o meu cabeçalho, todas as páginas que eu tiver no meu documento, ó, primeira página, segunda página, vão ficar com este cabeçalho. Então, já elimina o trabalho de você ter que fazer o cabeçalho, o rodapé das páginas uma por uma. Você pode fazer só um cabeçalho, só um rodapé e vai servir para todas as páginas, beleza? Agora, pessoal, eu vou adiantar, vou pular aqui para a parte de layout. Aqui em layout, a gente vai... Os recursos que a gente mais vai utilizar são as margens, tá? Inclusive, tem até uma atividade que pede para vocês configurarem as margens do documento. Você vai... Aqui tem as margens, né? Você tem as opções pré-definidas aqui, ó. Margem normal, estreita, moderada, larga, espelhada. Mas suponhamos que a instituição pediu que você colocasse as margens e dê os tamanhos que ela quer. Então, você vai clicar em margens personalizadas. Aqui em imagens personalizadas, você tem a opção de editar a margem superior, a margem esquerda, a margem inferior, a margem direita, entendeu? E por aí vai. Você tem várias opções aqui. A opção do papel, o formato do papel A4, o layout, entendeu? Aqui você faz várias modificações. Aqui nós temos também a orientação, que é onde eu mudo se eu quero o meu documento em retrato ou o meu documento em paisagem. Aqui, por enquanto, eu estou utilizando o retrato, vou mudar para paisagem para que vocês possam visualizar como fica, né? Paisagem. Isso. Diminuir um pouco o zoom, para vocês perceberem como é que o documento fica em paisagem. Então, a folha fica mais larga na orientação paisagem. Retrato, a folha fica em pé, né? Mais alta, e em paisagem ela fica mais larga. Em layout, é basicamente isso aqui que vocês vão precisar para formatar os seus documentos. Agora, pessoal, como vai ter um outro webinário, eu vou colocar um documento aqui para a gente formatar juntos. Agora eu vou formatar o documento e explicar para vocês, porque eu ainda quero responder algumas perguntas suas e vai ter outro webinário aí, senão não dá tempo, né? Então, vamos lá.
Eu vou fechar o meu documento aqui, tá? Não vou salvar por enquanto, vou salvar o próximo, explicar para vocês como eu faço para salvar. E vou abrir o meu outro documento aqui. Webinário. Em atividade prática. Beleza. Vamos lá. A proposta da atividade prática é o seguinte. Formatar o documento com as especificações abaixo. Margens superior e esquerda 2 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Então, vamos por partes, né? O que está pedindo aqui primeiro? Formatar o documento com as especificações. Margem superior e esquerda 2 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Então, a primeira coisa são as margens. Então, eu vou vir aqui em Layout e vou lá em Margens. Vou descer até Margens Personalizadas, ok? Vou clicar em Margens Personalizadas. Isso aqui. Margens personalizadas, ok, pessoal? Layout, margens, lá embaixo, ó, margens personalizadas, bem embaixo mesmo. Aqui tem uma margem personalizada, se você clicar nela, já vai pegar essas definições aí. No último lá, margens personalizadas. Beleza. Apareceu essa caixinha para mim. O que está pedindo? A margem superior e esquerda, 2 centímetros. Então, eu vou apagar aqui e colocar 2 centímetros. A margem inferior e direita, 2 centímetros, ok? Então, vamos lá. Primeira configuração. Margem superior esquerda, 2 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Superior esquerda, inferior direita. Vou clicar em OK. Pronto. Ele já alterou as margens do meu documento. Agora, outra coisa que pede é a orientação da minha página. A orientação que está pedindo retrato. Então, eu vou vir em orientação. Já está retrato. Eu já deixo marcado retrato. O próximo item é o tamanho da minha página, A4. Olha só, eu venho aqui em tamanho, e aqui tem vários tamanhos de página, ok? Mas, como aqui está pedindo A4, já está A4, eu vou deixar A4. Próximo item, o título. O título, a fonte do título. Vou descer aqui. A fonte do meu título, a fonte que está pedindo Arial. Então, vamos lá. Esse é o título do meu documento, tá, pessoal? Aqui é o título do meu documento, que eu já copiei da internet, colei aqui, só que está sem formatação nenhuma. E aqui é o corpo do meu documento. Aqui no nosso documento está pedindo título com fonte Arial. E o tamanho da fonte, 14. Então, vamos selecionar o nosso título. Vamos lá na nossa página inicial, lembra? Vamos alterar a fonte aqui, colocar Arial. Tamanho 14, ok? Pronto, já mudou a fonte e o tamanho do nosso título. O próximo, o cor da fonte, preto, né? Aqui a gente já está selecionado, a gente vai vir aqui em cor da fonte, colocar automático, que é o preto, a mesma coisa, né? O estilo da fonte, negrito. Então, meu texto está selecionado, negrito. Alinhamento, centralizado. Então, selecionei o meu texto, centralizado. Ou então, Ctrl E. Pronto, meu título já está pronto. Arial, tamanho 14, negrito, centralizado. Ótimo. Agora eu vou selecionar o meu texto. Selecionei todo o meu texto e vamos para as configurações do texto. A fonte também é Arial, só que o tamanho é 12 e a cor da fonte preta. Então, vamos lá. Selecionei o meu texto todo, né? Cliquei e arrastei. A fonte é Arial, o tamanho é 12 e a cor é automático, preto. Beleza, fechou. Isso aqui já foi. O alinhamento do nosso texto é justificado, presta atenção, agora vai dar diferença o justificado. Ó, pronto, meu texto já ficou bem mais bacana. Justifiquei o meu texto, beleza? Qual é a próxima consideração? O espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, pessoal, nada mais é do que o espaçamento entre uma linha e outra aqui, ó, tá vendo? Espaçamento entre linhas é o espaçamento entre uma linha e outra. Eu recomendo primeiro vocês fazerem o seguinte. Para colocar o espaçamento entre linhas, você vai aqui em parágrafo, tá bom? Aqui, ó, parágrafo. Aí vai aparecer essas opções aqui, ó. Aí tem aqui, ó, espaçamento entre linhas.
você coloca 1,5 linhas, que é o padrão, e dá OK. Percebam que já teve um espaçamento entre as linhas, ok? Só que antes de colocar esse espaçamento de 1,5, eu recomendo vocês virem aqui em parágrafo e colocar espaçamento simples. Primeiro coloca simples e dá um OK, para ele juntar todo o seu texto. Depois disso, aí você volta aqui, vem em 1,5 linhas, ok? Clique em OK. Pronto. O meu texto já está bem mais organizado. A próxima é a primeira linha, né, que é o recuo da primeira linha, que muita gente tem dificuldade nesse recuo da primeira linha. O recuo da primeira linha, você vai voltar aqui, selecionar o seu texto, vai voltar aqui em parágrafo, e aqui, onde tem especial, você vai alterar e colocar primeira linha. Por padrão, ele já fica 1,25. Algumas instituições pedem 3, mas aí é só você mudar. Você colocou o recuo especial, primeira linha, deu um OK, ele já criou os parágrafos automaticamente. Ok? Então, meu texto já está com o título, né, configurado. Já está com o corpo do texto organizado, configurado. Tranquilo? Aqui agora, basta eu selecionar o meu texto, né, caso eu queira tirar essas palavras que estão em vermelho, eu seleciono o meu texto e vou em revisão, ortografia e gramática, e aí eu vou alterando as palavras, adicionando as palavras adicionais, e vão sumir todas essas letrinhas em vermelho. Bom, pessoal, o que eu tinha... Agora nós vamos salvar o nosso documento, né? Óbvio, criamos o nosso documento, agora nós vamos salvar, porque a gente não pode esquecer, eu já cometi esse erro várias vezes de estar digitar 10, 20 páginas e não salvar o documento. A luz vai embora, perdi o documento. Então, eu vou clicar aqui em arquivo, né, caso eu queira salvar o meu documento. Vou clicar aqui em arquivo, salvar o meu documento. Como eu já tinha ele salvo na pasta, ele só alterou as informações e salvou. Mas suponhamos que eu queira salvar uma cópia dele. Vou clicar em arquivo, salvar como, ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu clico aqui em procurar, quero salvar esse arquivo na minha pasta área de trabalho. Coloco aqui o nome do meu arquivo, já vou deixar atividades práticas e clico em salvar. Pronto, ele salvou o meu arquivo na área de trabalho. O que eu tinha para passar para vocês hoje, por enquanto, era isso, pessoal. Vou estar gravando alguns vídeos complementares e postando lá. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, pode me chamar, tá bom? Mas o que eu tinha para passar para vocês do Microsoft Word era isso aqui, por enquanto, tá? Agora eu vou ver as dúvidas aí do pessoal, né? Oi. Professor? Oi, Nath. Então, Oi. Os alunos estão elogiando bastante a sua explicação, que foi muito bem elaborada. Também pontuaram que mesmo aqueles que já conhecem o Word conseguiram aprender itens novos, o que facilitou bastante, né, para eles. Que bom, fico muito feliz. Sim. Algumas perguntas surgiram, algumas até interessantes, então vamos a elas. A Luana perguntou, por que o Word é pago? Boa pergunta. É porque é o seguinte, é mais por uma questão de empresa mesmo, sabe? Porque a Microsoft, ela é uma empresa privada, né, que desenvolve... A função dela é desenvolver software. Ela trabalha com isso, ela ganha dinheiro em cima disso. O Windows é da Microsoft e o pacote Office também. Então, isso é mais uma questão monetária mesmo, entendeu? Porque o foco da empresa é o desenvolvimento de programas. Eles ganham dinheiro desenvolvendo programas. E é por isso que ele é um software pago, né? E assim, como ele é um software que está muito difundido, né, no mercado, é um software que praticamente 90% das pessoas utilizam, né? Então, assim, eles encontraram essa maneira de monetizar em cima dele, né? Sim. Lembrando que, já aproveitando esse gatilho, o Fernando perguntou quais opções gratuitas, né, para poder realizar a atividade avaliativa que você passou, pois o Word dele ele está bloqueado, então ele não está conseguindo fazer a atividade no Word. E a Jaina, ela colocou que o Word não abre no celular. Como é que ela pode fazer?
A questão do rapaz pedir uma alternativa, uma boa alternativa seria o Writer, tá bom? WRITER, que faz parte do pacote Open Office. Esse não é pago, ele é livre. Você pode baixar ele na internet, instalar no seu computador e você vai conseguir fazer essas mesmas configurações que eu pedi na atividade, você consegue fazer nele, tá bom? Então, você pode usar como uma alternativa, ele é muito bom também. E com relação ao Word, não abre no telefone, ela não está conseguindo abrir ele de maneira alguma, Exatamente. ou ela consegue entrar, mas não consegue alterar nada, não consegue mexer. Segundo o comentário dela, ela não consegue abrir o Word no celular. Porque aí teria que ver a questão da configuração, da compatibilidade do telefone dela com o Office novo, né? Porque, inclusive, eu tenho um telefone mais antigo que ele também não aceita. Quando eu tento instalar, ele fala que o sistema não atende aos requisitos. Aí eu teria que saber das configurações do telefone dela para ver. Sim. Muitos alunos também estão pedindo para que você possa fazer a explicação do Word pelo celular, porque é uma dificuldade deles. Essa questão do Word pelo celular, como eu teria que fazer uma transmissão pelo telefone aqui para mostrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar como eu falei na live, vou gravar umas aulas e vou disponibilizar para eles na plataforma. Vou gravar explicando Sim. como é que faz para justificar, para centralizar, para formatar o documento no telefone, alguns vídeos curtos e eu vou disponibilizando lá para eles poderem ter acesso. Ótimo, ótimo. Alguns alunos ficaram com dúvida em relação a parágrafos, né? O Leandro ficou em dúvidas com relação a parágrafos. Qual é a O dúvida dele? Daniel. Oi? Ele só colocou Qual é a assim: dúvida dele? estou com dúvida com parágrafos. O Daniel pontuou que Pede ele para me ele mandar. tem. Sim. Leandro, se você estiver online, pode mandar aí para a gente poder responder, tá? Isso. Uhum. O Daniel perguntou como que faz para adicionar referências. E o Cícero, como colocar número nas páginas. Ah, tá. A questão das referências, quando eu vou inserir referências, eu insiro geralmente as referências manualmente. Eu copio as minhas referências e coloco, depois eu só organizo elas em ordem alfabética, que é o que pede. Entendeu? Mas tem uma maneira no Word automatizada, só que acaba demorando um pouco. Eu vou gravar um vídeo curto de como inserir só as referências para ele e eu mando lá de como inserir referências. Aliás, eu vou fazer o seguinte, melhor, eu vou gravar um vídeo de como insere as referências, a numeração de página e o sumário automático para o Ótimo. pessoal, porque se eu for fazer aqui vai acabar demorando um pouco, vai extrapolar o limite de tempo. Mas eu vou gravar um vídeo só de sumário automático, numeração de página para numerar todas as páginas ou numerar a partir da segunda página, por exemplo, que muita gente tem dificuldade de não numerar a primeira, numerar só a partir da segunda, e colocar as referências da maneira que eu quero, de uma forma automática. Vou gravar o vídeo só disso. Amanhã mesmo eu já gravo esse vídeo e já subo ele. Entendeu? É bom lembrar aos alunos que o vídeo vai ser gravado e vai ficar disponível no AVA caso vocês tenham dúvidas e Isso. queiram voltar para olhar, né? Uhum. Professor, alguns alunos estão com dúvida de como eles vão postar o trabalho na plataforma. Além disso, dessa dúvida de como postar, eles têm pontuado que na instrução da ambientação eles pedem para que seja PDF. E nesse trabalho primeiro é o Word. Então, o que facilitaria a Ah, correção da atividade também, né, professor? é, então, é, então você queria que eu explicasse para eles como eles salvam o arquivo em PDF? Isso para os próximos cursos, né? Para as próximas atividades. Nessa primeira, eles estão com dúvida se é para mandar como Word ou como Ah, PDF. entendi. Não, não, pode, para mim, pode mandar como Word mesmo, não tem problema. Pode mandar essa primeira, pode mandar como Word, a partir das próximas eu explico para eles como salvar em PDF e mandar em PDF, não tem problema não. Pode mandar em Word. Nájila, deixa eu fazer uma ressalva. Cada Sim. disciplina tem um professor, pessoal. Então, vocês vão seguir o que o professor solicitar. Isso, O isso. professor Marcos pediu no Word, então vocês vão enviar atividade avaliativa no Word. Se o próximo professor pedir uma atividade avaliativa em PDF, vocês E é vão em PDF. formatar conforme a solicitação do professor, tá
tá ok? É bom ressaltar isso para eles. Pode continuar, Nájila. Tatiane, com relação ao envio dos documentos... Abaixo tem com relação ao atividade... envio dos documentos, Tatiane, você poderia esclarecer para o pessoal? Sim, tem atividade avaliativa. É o PDF que está aberto como atividade avaliativa. Abaixo dele tem um link, ele é azulzinho, para envio da atividade avaliativa. Você vai entrar nesse link. Quando você entrar no link, vai aparecer uma página onde está escrito lá, enviar sua tarefa. Você vai enviar a tarefa e anexar, tá? Tem um símbolozinho de anexar. Se vocês não estiverem sabendo como fazer isso, entre em contato com os tutores, que a gente pode fazer um vídeo rapidinho, né? Filmar essa atividade e colocar no grupo para vocês, tá ok? Mas é na própria página da disciplina. Mais uma dúvida, professor. O Fernando coloca que o Word dele ele não está habilitado para digitar texto. Ele pode usar uma outra ferramenta também? O Word dele não está habilitado para digitar texto? Sim. Ele utiliza o Word no computador, no desktop ou no telefone celular? Ele não falou não, né? Ele não pontuou. Como eu falei, ele pode usar o Writer, W-R-I-T-E-R, um editor de texto que vai resolver o problema dele também. Tem ele para desktop, né, no caso para PC, e se não me engano tem ele para mobile também. Vai fazer a mesma função e ele não vai ter problema, entendeu? A Milena, ela está perguntando se dá tempo de explicar melhor sobre o recuo, principalmente da primeira linha. Da primeira linha? Sim. Eu vou compartilhar na tela aqui para explicar para ela novamente sobre o recuo da primeira linha. Ótimo. Professor, eu acho melhor você gravar a aula e colocar, conforme você falou, por causa do nosso tempo. Pode ser também. Tá? Porque tem um webinário que começa daqui 10 minutinhos, então a gente precisa encerrar. Não, mas sem problema, não tem problema. É bom lembrar para o pessoal... Sim, pode falar, Nájila. É bom lembrar para o pessoal que mesmo que se ainda existir alguma dúvida, eles podem encaminhar para os tutores, a gente pode entrar em contato com você também, para que tudo seja esclarecido. O importante é que eles não fiquem com nenhuma dúvida, né, Marcos? Isso, eu quero que vocês façam o seguinte, o pessoal que tem dúvida, manda aí para os tutores, manda aí para os coordenadores, para eles poderem estar me encaminhando essas dúvidas, para eu gravar as aulas, para eu gravar o conteúdo baseado em cima dessas dúvidas que vocês têm, para sanar todas essas dúvidas, porque o tempo aqui é curto, mas eu posso gravar pequenas aulas e ir disponibilizando para vocês terem acesso sempre que precisar. Faz uma lista aí com as dúvidas e pode me mandar, que eu vou responder todas, gravar um vídeo respondendo todas as dúvidas. Tati, no mais, a gente, até então, o pessoal gostou, achou a aula extremamente explicativa, então se você tiver alguma consideração a fazer... Eu só queria parabenizar o professor Marcos, excelente aula, professor. Até eu fui beneficiada por sua aula. Obrigado. Muito, muito legal mesmo, e obrigada pela disponibilidade de fazer as outras aulas. Então, pessoal, abusem do professor, tá? Mandem o de vocês, que eu acho que essas coisas são coisas que a gente leva para a vida, né, professor? Eles vão o tempo todo estar utilizando. Com certeza, com certeza. Com certeza. Então, muito obrigada. Inclusive, Tatiane, eu que agradeço por estar trabalhando com vocês, pelo suporte que você está me dando, entendeu? Está me ajudando muito. Eu que tenho que agradecer, graças a Deus, você tem me ajudado muito. Espero que eu possa passar o conteúdo da melhor maneira possível e ajudar os alunos aí. Com certeza. Nájila, muito obrigada. Parabéns também pela sua mediação. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Mandem as dúvidas nos fóruns, tira dúvidas. E aí, toda a disciplina, nós vamos ter um encontro desse, tanto no chat quanto aqui, tá? E aí nós encontramos todos vocês. Tchau, tchau.